Nos ajuda no canal, deixa seu like. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar, né, a série do Campeonato Baiano Absoluto, que Mário foi campeão. Nós vamos ver a segunda partida dele contra o Júlio César, né, um jogador muito forte no interior do estado. É, o Mário estava de brancas, ele começou jogando D4, o Júlio jogou E6. Esse E6, gente, é muito flexível, pode ser várias aberturas que o Júlio possa, poderia jogar, né? O Mário jogou o, C, o C4 com a ideia de levar para a estrutura do gambito da dama. E o Júlio joga bispo B4. Esse bispo B4 talvez tenha a ideia de Júlio é trazer para posições relacionadas à defesa niso-índia, né? O Mário jogou cavalo C2, cavalo D2, defendendo o cheque. O Júlio jogou C5 com a ideia de quebrar o centro das brancas. O Mário jogou A3. Esse A3 tem a ideia de perguntar às pretas, né? O que é que ela vai fazer com esse bispo? Vai trocar pelo cavalo? Vai retornar? E aí o Júlio jogou é, Dama 5. Qual a ideia de Dama 5? Se vocês observarem, esse peão ameaça o bispo, mas se as brancas capturar o bispo, tá caindo a torre que tem um raio-x entre a dama e a torre, né? Tirando esse peão daqui, a dama capturaria a torre. Então, o Mário não capturou o bispo, né? Continuou desenvolvendo as peças. O Júlio joga cavalo F6. O Mário joga G3 com a ideia de jogar bispo P2 e rocar de repente, para sair da terça cravada também. E aí o Júlio joga cavalo E4. Qual a ideia de cavalo E4? Trazer mais uma peça para atacar o cavalo de D2 que está cravado. Entretanto, anteriormente eu tinha dito a vocês que o Mário é um jogador muito tático. E nessa posição ele acaba observando que ele poderia trocar as duas peças menores, que a gente chama de menores, que seria o cavalo e o bispo, por uma torre. E ele entra nessa variante, né? Ele captura o bispo, atacando a dama. Quando a dama captura a torre, ele captura o cavalo, né? E aí troca duas peças por uma. Aqui o Júlio já fica ruim, já fica praticamente perdido na posição. Mas ele poderia tentar dar mais resistência, né? Desenvolvendo as peças ou rocando. Mas como eu tinha dito anteriormente também, eu tinha conversado isso com vocês, que quando a gente erra, a gente acaba errando de novo, né? E se a gente não parar um pouco para respirar, a gente acaba cometendo outro erro. E o Júlio comete outro erro, capturando o peão, em vez de rocar ou tentar desenvolver as peças. E aí toma esse cheque duplo, esse cheque do cavalo em D6, que ataca o bispo também e já tira o roque das peças negras, né? O Júlio jogou o bispo, o rei em F8. Entretanto, se vocês pensarem, por que o Júlio não jogou o bispo o rei em E7, né? Com a ideia de jogar rei E7, defenderia se o cavalo capturar o bispo, a torre defenderia. Só que se ele joga rei E7, ele perde a dama, porque com rei E7 o Mário teria bispo G5 cheque, né? E quando ele defendesse esse cheque com o bispo aqui e o rei estaria aqui, né? Ele capturaria a dama, né? Do Júlio. Então por isso o Júlio teve que jogar rei F8, entregando um bispo. E aí já está perdido na posição, né? Ele tentou jogar para diminuir o prejuízo dama 6 com a ideia de tentar capturar o cavalo. Mas o Mário jogou o C5 com a ideia de voltar o cavalo para D6, né? Esse C5 tem a ideia de retornar o cavalo para D6 com o apoio do peão.
o Júlio avançou, né, com a ideia de quebrar o centro de Mario, mas ele retornou com o cavalo. Depois o Júlio joga C6. Entretanto, se vocês observarem, essa dama está na mesma diagonal da torre e as pretas não tem mais bispo, né? E não tem um bispo branco. Então o que acontece? O Mario desenvolve mais uma peça, defendendo o peão. Quando o Júlio joga E5 para atacar, e o Júlio não desenvolveu, tinha essa peça, tinha um cavalo A6, né, para desenvolver, para tentar lutar mais, né, na posição. Mas ele acabou jogando A5. O Mario jogou bicho B2 e agora já tem ameaça complicada que é cavalo H4 atacando a dama na diagonal da torre, que tá a dama e a torre. O Júlio tenta evitar isso com peão E4 e o Mario joga cavalo E5 e o Júlio abandona. Abandona por quê? Porque tem muitas ameaças aqui na posição, né? A primeira ameaça é bicho toma peão. É a primeira ameaça. A segunda ameaça é cavalo toma F7, né? Então assim, com essas ameaças o Júlio resolveu abandonar porque não tem mais o que jogar aqui, né? Aqui realmente tá totalmente perdido na posição. E aqui foi a segunda partida do Mario, né? Na caminhada dele para ser campeão baiano. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pro canal, né? Para a gente continuar tendo visibilidade. Compartilhem também. Um abraço a todos. A próxima série que eu vou falar de tática no sábado. Vou deixar o vídeo para vocês, tá bom? Um abração e tudo de bom.